Avançando para a quarta-feira, vamos aqui recordar um pouquinho mais também o testemunho do Pai. Aqui nós iremos retroceder um pouquinho para o capítulo 5. Eu não sei porque que os autores fizeram esse vai e vem, mas eu respeito. Eu preferia que ele seguisse uma ordem, até porque, irmãos, João é o evangelho mais cronológico que nós temos dos 4 evangelhos. Mas os autores têm lá seus motivos e o nosso papel aqui é extrair o melhor que a lição pode nos oferecer, mas eu preferia que elas seguissem a ordem cronológica dos capítulos. Mas vamos lá. Então voltamos agora para o capítulo 5. Fomos do capítulo 3 para o capítulo 6, voltamos agora para o capítulo 5, depois vamos para o 7. Muito bem. Nós vamos considerar aqui o testemunho do Pai. E 2 versos me impressionaram muito. Eu vou pedir para a produção colocá-los aqui na tela. Capítulo 5, 36 e 37. Diz assim, Jesus dizendo: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Olha que interessante. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. E aqui paramos. Agora, irmãos, olha que interessante. Os autores fazem um comentário muito breve, abaixo da pergunta 4. Jesus relacionou o Pai às obras e aos milagres que ele realizava, como sendo estas obras e estes milagres realizados por Jesus um testemunho do Pai, de que ele havia sido enviado. Olha, uma perspectiva sutil, diferente daquilo que nós já havíamos dito anteriormente. E aqui ele vai recordar as vezes em que, no batismo de Jesus, na transfiguração, e uma terceira vez, ali no capítulo 12, no final, quase já um pouquinho antes da crucifixão, mais uma vez a expressão: este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Interessante que Pedro também dá esse testemunho lá na sua segunda carta, capítulo 1, verso 17 e 18. Ele diz: olha, eu ouvi, eu estava lá, eu escutei, eu sou testemunha. Interessante esse vigoroso testemunho de Pedro. Então, falando um pouquinho aqui, começamos com o capítulo 5, avançamos agora para o capítulo 12, né, o verso 23. Os autores destacam que quando a situação, muito por conta da ressurreição de Lázaro, havia alcançado o auge, onde muitos afluíram, final do capítulo 11, capítulo 12, para ver se encontravam Jesus, porque tinham escutado que Lázaro havia sido ressuscitado depois de 4 dias na sepultura, e esse milagre realmente chamou muito a atenção. E é interessante que as pessoas afluíam não só para ver Jesus, mas também para ver a Lázaro. E houve aí uma comoção, e até um grupo de gregos encontraram a Filipe e queriam que eles fossem apresentar, que Filipos apresentasse a Jesus. Era uma situação bastante delicada, e os autores dizem que a situação estava atingindo o auge dos últimos dias do ministério de Jesus, quando as multidões entusiasmadas, como eu mencionei, pela ressurreição de Lázaro, buscavam eufóricas a Jesus. Então, mais uma vez, Deus dá esse testemunho, né? E interessante que no capítulo 12, vamos lá avançar rapidamente para esse capítulo, no versículo aqui 28 desse capítulo, nós lemos o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Interessante que estudamos em alguma lição anterior que a glória de Cristo estava relacionada com o que? Vocês se lembram? Com a cruz. E aqui, mais uma vez, Jesus pede: Pai, glorifica o teu nome. E esta glória que se manifestaria em Cristo era a glória do sacrifício. Esta glória do sacrifício, como um grande paradoxo, um contraponto tremendo, a forma mais terrível de execução, mais medonha, mais hedionda, a cruz, e a maior glória, a glória da redenção, a glória da salvação. Assim, nós
percebemos detalhes que não haviam sido ainda tocados nesta manifestação do testemunho do Pai. Não só pelas palavras, pelas profecias, não só por essas vezes que a voz de Deus se pronunciou, mas também pelas obras que Jesus fazia e que ele mesmo disse que elas davam testemunho de que ele havia sido enviado pelo Pai, porque ele, por ele mesmo, não poderia fazer absolutamente nada. Com isso, nós pomos um ponto final aqui na lição da quarta-feira.